Salve, salve, nação, saudações rubro-negras, que com pré-jogo no Expresso Rubro-Negro. Pessoal, revoltado, tô indignado, muito nervoso mesmo, tudo dando errado. Fui gravar ali para vocês agora e até fazer um ao vivo, porque essa semana, queria até agradecer a vocês pela quantidade de inscritos, a gente conseguiu liberar o ao vivo no YouTube, mas ele ainda limita a você gravar o ao vivo e só liberar essa gravação para publicar como vídeo quando fizer 1.000 inscritos. Mas enfim, cara, mais cedo eu já estava estressado, porque mais cedo fui acompanhar o jogo do São Paulo contra o Palmeiras. São Paulo bem no jogo, bem melhor, ganhando o jogo. E aí o árbitro, cara, péssimo árbitro, teve vários lances assim muito discutíveis, sabe? Onde o Andréas dá uma pisada na canela do jogador do São Paulo e o árbitro dá apenas amarelo. Um lance claro de expulsão, cara. Claro de expulsão. Aí a gente teve depois um lance de pênalti no São Paulo também não marcado. O juiz nem foi ao VAR olhar. É assim, cara, é cada coisa, sabe? Cada coisa que a gente vê. Isso não tira, claro, não tira o demérito do Flamengo nessa partida de hoje, porque foi ridículo isso que aconteceu. Horroroso esse jogo, horroroso. Danilo Cabaço, parecendo um menino, cara. Uma cobertura totalmente horrível, sem apoio, o cara faz uma parada daquela e, de fato, no caso do Danilo, foi para expulsão, sim, foi para expulsão, foi burro. O Wallace entrou no jogo para fazer isso daí, cara. Pelo amor de Deus, o cara ficou postando em direta pro Flamengo, que não jogava, que não entrava nas partidas, para fazer uma bosta dessa aí, pô. Para expulso, prejudicar o time conseguindo criar alguma chance, mesmo com um a menos, aí fica com 2 a menos, fica muito mais difícil. Esse árbitro, eu já tinha falado antes, esse árbitro da partida do Flamengo é um árbitro ruim, muito ruim mesmo, mas apesar dele ter feito o que eu falei, que ia picotar demais o jogo, ia marcar muita faltinha, e o fez, inventa uns cartões nada a ver, mas no caso das 2 expulsões, não tem o que se falar, gente. A gente pode criar aí o que for de narrativa, mas expulsões justas, e o Flamengo hoje realmente não jogou para vencer. A gente ficou muito condicionado com o cartão vermelho no início do primeiro tempo, aquilo dali já quebrou toda a estratégia do Felipe Luiz, todo o plano. E como o time que ele armou não era um time de velocidade, que foi o que ele teve que colocar posteriormente, toda a estratégia, toda a tática que ele tinha bolada foi por água abaixo. Caiu por terra. Então, assim, cara, porra, num dia onde, vocês até desculpem aí, galera, o palavreado, mas num dia onde o Flamengo deveria ter feito o dever de casa, cara, jogado de forma segura, jogado de forma responsável, jogou dessa forma aí. Teve um hoje que salvou, cara, de verdade, gente. Eu sei que o nosso julgamento ele fica muito crítico quando a gente está com raiva, porque a gente não consegue raciocinar de forma estratégica, de forma tranquila, e de fato eu não consigo, galera. Eu sou muito passional, porque acima de tudo eu sou torcedor. A gente, claro, tenta ser o máximo neutro, frio aqui para analisar as coisas com frieza, mas, cara, não dá. Os ânimos da gente ficam assim nos nervos, cara. De fato, a gente vê ali tudo se desenrolando, sabe? Fica muito difícil a pessoa não acreditar numa teoria da conspiração. Falo não no caso do Flamengo, tá? Porque o Flamengo foi incompetente mesmo. Mereceu as 2 expulsões. E o Wallace, cara, se ele quiser jogar bola, ele tem que aprender primeiro a ser homem, pô, dentro de campo, não cair na pilha dos outros, não. Porra, contra o Atlético, o cara caiu na pilha dos caras, não conseguiu mais jogar bola. O moleque vinha jogando bem, depois perdeu o pênalti. E aí ficou muito marcado, né? Ficou estigmatizado por conta disso. Ao invés de aprender a sua lição, entrar num jogo que o time precisava dele mais do que nunca e ajudar o time, o cara atrapalha o time, entra na porcaria do jogo para ser expulso. Cara, sinceramente, isso deixa a gente um ódio, bicho. E aí a gente vê aquele jogo lá contra o São Paulo, aquele absurdo, pô, porque aquilo ali não existe, não. A falta de respeito
um árbitro daquele fazer isso. Foi o Ramon Abate-Abel, tá? O mesmo que apitou agora o empate do Flamengo com o Cruzeiro, o árbitro horroroso, cara. Eu quero saber até quando a Conmebol vai manter essas porcarias desses árbitros aí, cara. Porque se você for olhar, galera, na moral, o cara paga uma fortuna para ser um árbitro de futebol, para fazer o curso de árbitro, que é caro. A CBF não dá um apoio para os caras, não dá uma instrução, não ensina, não traz, cara, um consultor de arbitragem lá de fora, da Premier League, da Alemanha, que seja, cara, que apita Champions League. E aí a gente fica com essas porcarias desses árbitros que a gente tem aqui. Só árbitro ruim, cara, ruim. Se você falar com todos os times hoje, não tem um que salva, cara. A gente tem ali o Wilton, o Klaus, que ainda assim são um nível técnico muito fraco e deixa a desejar. E o Flamengo hoje, mais uma vez, testou a paciência dos seus torcedores. Depois a galera fica falando, o pessoal não apoia, o pessoal só sabe criticar. Porra, meu irmão, entra dentro de campo e performa, faz o teu papel, joga bola, só isso. Se perder, a gente entende. Agora, dessa forma aí que foi, esse papelão, cara, pelo amor de Deus, Samuel Lino também, bicho, já não vem bem em alguns jogos já. Na última partida eu até entendi, porque o cara tava muito isolado, mas hoje, qual é a desculpa para hoje? Ele pegou uma bola de frente com o goleiro, que ele podia claramente cavar, tocar por cima, e aí desperdiça uma chance com um a menos. Não pode, não pode. O Flamengo não finaliza, o Felipe Luiz se recusa a admitir isso. Diz que pede para os jogadores e tal, e eu entendo que a culpa nem é dele nesse sentido. Mas, cara, os caras não finalizam a gol. O Flamengo não finaliza a gol, não bate pro gol. Hoje, até o Jorginho, que é um dos caras mais tranquilos do time, ficou irritado. Não tem como não ficar irritado. Eu assistindo aqui, cara, eu juro pra vocês que eu tava a ponto, véio, de ir lá na Fonte Nova lá e descer a ripa em todo mundo. Mas ainda tem solução, tá? A gente ainda tem um confronto direto contra essa porcaria desse time, desse Palmeiras aí. A gente tem um confronto direto contra eles na nossa casa, no Maracanã. E a gente vai ganhar deles lá. O Flamengo, ele tava com a faca e o queijo na mão. Era ter vencido o Vasco. O empate contra o Cruzeiro, beleza. Não tem o que questionar. O time do Cruzeiro muito bom. Poderia ter vencido ou poderia ter perdido. Ambos os times tiveram muita chance. Contra o Vasco tinha que ter ganho. Contra o Grêmio tinha que ter ganho. Não tava agora contando moeda aí. E o Palmeiras está temporariamente na liderança. Vai entrar a data FIFA, o Palmeiras vai ter o jogo atrasado dele contra o Juventude. Se ganhar, já põe uma diferença. E aí, se eles vierem com a diferença de pontos para cima do Flamengo e o Flamengo perder esse jogo, aí acabou. Então, eu não sei o que o Felipe Luiz vai fazer, mas ele precisa botar na cabeça desses caras que não dá para brincar com esse campeonato, cara. Todo jogo é uma final. Agora, tem uma diferença entre você jogar com seriedade, como se o jogo fosse uma final, e você jogar com displicência, com irresponsabilidade, com molecagem, que foi o que aconteceu hoje. Isso do Wallace Young, cara, não pode passar impune. Não pode queimar o moleque, porque o moleque é da base, é cria nosso, tem potencial, a gente sabe do potencial dele. Mas um cara desse, ele precisa ouvir um sermão, precisa ouvir um grito no ouvido. Pra virar homem, pra virar homem. O cara já é um adulto, recebe muito bem pelo que ele faz, e ele tá representando isso aqui, ó. Que amanhã, todos eles estão de boa, e a gente vai trabalhar puto, ouve zoação, faz parte, tudo bem. Mas, cara, só o que a gente quer é seriedade e responsabilidade dessa galera. De verdade, pra mim, a noite de hoje já foi, já era. O Flamengo conseguiu acabar com o meu domingo. Mas é isso, galera. Pelo menos tem uma coisa boa nisso tudo, tá? A gente conseguiu liberar as transmissões ao vivo. Vou preparar tudo, organizar, montar template, deixar as coisas todas configuradas para a gente fazer algumas transmissões ao vivo dentro da semana, principalmente nesses jogos decisivos chegando agora. Eu queria muito agradecer a vocês que estão fazendo o canal crescer, vocês estão fazendo com que o YouTube desbloqueie opções para mim
para eu poder trazer de conteúdo para vocês, e eu sou muito grato por isso, tá bom? Desejo uma boa noite a todos, um ótimo descanso. Amanhã a gente volta de manhã com a cabeça fria, mais notícias do Flamengo. Tá joia? Uma boa noite para vocês. Até mais. Tchau, tchau.